Aula 92. Trabalho no campo e na cidade. Conteúdos: verbo segunda conjugação, divisão de frações, o espaço urbano e rural, a sociedade e a natureza. Habilidades: conjugar corretamente verbos, efetuar divisão de frações, conhecer as características dos espaços rural e urbano. Mais uma boa noite para todos vocês, uma boa aula, né? Que nós possamos estar aí juntinhos, bem participativos nas interatividades, para que nós possamos ter uma aula bem entusiasmada, ok? Vamos agora então ao nosso momento Fortalecendo Saberes. Na aula de ontem, né, nós vimos aí em matemática a multiplicação de frações. Pelo retorno que nós tivemos aí nas interatividades, vocês tiveram uma compreensão muito boa mesmo desse conteúdo. Na verdade, se você conseguir entender a regra, né, de multiplicação de número natural por fração, de fração por fração, você consegue compreender bem o conteúdo. Então, vamos começar aí vendo como é que nós fazemos para multiplicar um número natural por fração. Então, eu tenho aqui o 2, que é o número natural, né, vezes 2/5, que é a nossa fração. Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer a adição aqui, 2/5 mais 2/5, ou eu posso fazer direta a multiplicação. Nós exemplificamos também aqui, né, as frações, olha, 2/5, nós separamos duas partes, né, eu peguei duas partes de 5 partes, e aí 2/5 mais 2/5, 4/5. Mas podemos fazer aí por meio da multiplicação. Como é que foi feito aqui? Você mantém o denominador, no caso aqui o 5, né? E multiplica os numeradores, no caso 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4, mantém o 5, então nós tivemos aqui como resultado de 2/5, 2 vezes 2/5, 4/5, ok? Agora nós vamos ver então o texto. Numa multiplicação de número natural por fração, multiplicamos o número natural pelo numerador e conservamos o denominador. Foi o que nós fizemos ainda há pouco. Agora nós vamos ver fração por fração. Então, você vai multiplicar fração por fração. No caso aqui, 4/5 vezes 1/2. O que eu vou fazer? Vou multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Tranquilo, né? No caso, 4/5 e 1/2, 4 vezes 1 e 5 vezes 2. E obtivemos aí um resultado de 4/10. Então, o produto de duas frações é uma fração cujo numerador é o produto dos numeradores e o denominador é o produto dos denominadores das frações dadas, ok? Aprendemos também que nós, para facilitar esse cálculo, né, para que nós possamos fazer o cálculo com números menores, nós podemos aí usar o cancelamento. O que é o cancelamento? É a técnica utilizada para facilitar a determinação de um produto. Como eu vou, né, efetuar uma multiplicação com números menores, é bem mais tranquilo, né? Então, numa multiplicação de frações, podemos dividir um numerador e um denominador por um mesmo número, sempre que possível, obtendo aí, no caso, um número menor. Vamos ver aí um exemplo. Então, esses termos são cancelados e substituídos pelos quocientes da divisão. Então, vamos ver aí no caso, 21 16avos vezes 8 40avos vezes 30 14avos. Como é que eu vou fazer? Se eu fosse multiplicar esses números todos, né, iria dar um número aí bem grande. Então, a gente pode utilizar aí o cancelamento.
30 e 40 são divisíveis por 10. Então, ele pegou aqui, ó, 30 e o 40 e dividiu por 10. 30 dividido por 10 vai ser 3, 40 dividido por 10 vai ser 4. Já tenho números menores aí. Mas eu ainda posso fazer o cancelamento aqui com o 8 e o 16, dividindo por 8. Então, 8 dividido por 8 eu vou ter 1, 16 dividido por 8 eu vou ter 2. E posso ainda usar o cancelamento no 21, no 14. Dividindo os dois, vocês perceberam que eu tenho que dividir os dois pelo mesmo número, ok? Então, dividindo 21 por 7, nós vamos ter 3, e 14 por 7, nós vamos ter 2. Olha como ficou bem mais tranquilo o número que nós obtivemos. 3 vezes 1 vezes 3, 9. 2 vezes 4 vezes 2, 16. Então, o resultado, 9/16, bem mais tranquilo para vocês encontrarem esse resultado, ok? Ontem nós também vimos algumas características aí do ambiente aquático e do ambiente terrestre, né? As diferentes características e, na verdade, mesmo dentro do ecossistema terrestre, por exemplo, nós encontramos diversas características que também os diferem, né? Não é porque eles são terrestres que todos são iguais, não. Então, nós vimos os ambientes aquáticos e os ambientes terrestres, né? Nós vimos que na Terra existem várias formas de vida. São milhões de seres vivos diferentes, todos adaptados aos seus ambientes, né? Os seres vivos do ambiente aquático são adaptados naquele tipo de ambiente. Os do terrestre são adaptados ao seu tipo de ambiente também. O ambiente é tudo o que cerca ou envolve os seres vivos e as coisas, né? E nós vimos que o ambiente aquático, por exemplo, ele tem, né, toda a fauna, a flora diferente do ambiente terrestre, ok? Vimos também um pouquinho sobre o ecossistema, né, que é um conjunto formado por todas as comunidades que vivem e interagem em uma certa região e pelos fatores abióticos que agem sobre essas comunidades. O que seriam os fatores abióticos? O clima, a temperatura, a luz, o oxigênio, a umidade, o solo, tudo isso, né, influencia naquele ecossistema, juntamente com os seres vivos que vivem e interagem nesse ecossistema, formam esse ecossistema como um todo, ok? Vamos ver agora também um pouco sobre a fotossíntese. Então, vale citar que a base de um ecossistema são os produtores. Nós vimos, né, que dentro da cadeia alimentar, os produtores são a base dessa cadeia. Quem são os produtores? São aqueles organismos que fazem a fotossíntese. O que é a fotossíntese? Quando eles produzem o seu próprio alimento, né? Por isso que eles são a base da cadeia alimentar. Eles mesmos produzem seu próprio alimento, que são as plantas, né? Então, os produtores são essas plantas. Como eles fazem essa fotossíntese? Como é que eles produzem o seu próprio alimento? Usando como matéria-prima, ou seja, os ingredientes, a água, a luz e o gás carbônico. Então, utilizando esses 3 elementos, ele consegue produzir o seu próprio alimento. Vimos também o conceito de bioma, que é um conjunto de diferentes ecossistemas que atuam de maneira estável, formados por seres vivos, e eles desempenham um papel importante para o homem e a vida na Terra. Então, cada bioma desses daí que vocês estão vendo, né, cada espaço geográfico desses possui características próprias também e que os diferenciam um dos outros, né? Então, vimos aí os 2 tipos diferentes de ecossistema. Vimos aí as características do ecossistema terrestre, né, com sua biodiversidade,
tanto em termos de fauna quanto de flora também, e vimos o ecossistema aquático, né, que se subdivide em marinho, que é formado aí pelos mares, oceanos, e o de água doce, né, rico aí em fauna também, são os rios, ok? Vimos também, aprendemos a conjugar, né, os verbos que pertencem à primeira conjugação. Fizemos aí uma revisão e vimos que os verbos terminados em ar pertencem à primeira conjugação. Exemplo, relampejar, voar, né? Os verbos terminados em er pertencem à segunda conjugação. E os verbos terminados em ir pertencem à terceira conjugação. Nós vimos que é importante nós sabermos por quê? Porque se nós soubermos conjugar, né, um verbo regular da primeira conjugação, eu consigo conjugar qualquer verbo regular da primeira conjugação baseado na conjugação daquele verbo. Então, vamos observar agora a conjugação do verbo cantar. Nós vamos ver aí a variação, ou seja, a flexão do verbo em pessoa e número. Vamos lá à tabela. Então, nós vimos aí, né, a conjugação do verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Aqui nós temos o verbo cantar no presente. E quando eu falo que se eu souber conjugar esse verbo, eu sei também conjugar um outro verbo, a gente pode colocar aqui o falar, que foi o que vocês conjugaram ontem, né? Então, eu canto, eu falo. Tu cantas, tu falas. Ele canta, ele fala. Vocês perceberam que o término é igual, né? Então, fica bem mais fácil. Pretérito, ou seja, o passado, o verbo cantar fica eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Prestando atenção aí na diferença do futuro e do pretérito, ok? No passado eu utilizo o AM no final aqui da terceira pessoa do plural. Então, eles cantaram. No futuro, eu já vou utilizar aqui o aotil, né? Cantarão. A entonação é totalmente diferente. Então, futuro, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis e eles cantarão, ok? Então é para vocês se apropriarem dessa conjugação, porque vocês vão com certeza escrever, né, corretamente agora, sabendo já como é que se conjuga aí os verbos da primeira conjugação. Nós vamos agora então ao nosso momento do desafio do dia. Vamos ver qual é a proposta de hoje. Observem a composição das áreas urbana e rural de um município. Conversem sobre suas características, tá? Nós colocamos aí dois bem diferentes, né? É lógico que nós temos hoje em dia áreas rurais que são bem mais povoadas do que essa aí da foto. Mas vocês podem aí conversar, né? Dá para perceber que há características físicas, né? E que nos levam a outros tipos de características também, que dá para vocês conversarem bastante sobre isso. Nós vamos agora ao nosso momento aprender a aprender. No Aprender a Aprender de hoje, nós vamos hoje conversar sobre divisão de frações. Então, ontem nós falamos sobre a multiplicação de frações e hoje nós vamos aprender como é que nós podemos dividir as frações. Na divisão de frações, nós também vamos tratar, né, de diferentes tipos de divisões envolvendo a fração. Então, divisão de um número natural por uma fração. Como é que eu vou fazer? Olha, para dividirmos um número natural por uma fração, basta conservarmos esse número e o multiplicarmos pela fração invertida. Qual é o número que eu vou conservar?
é o número 7, né? Que é o número natural. E vou inverter a segunda fração. Vamos ver aí. Então, 7 dividido por 1/4, eu vou manter o 7, que é o número natural, vou conservar o 7 e vou inverter a fração. Se era 1/4, eu vou colocar 4 sobre 1. O 1 passa a ser o denominador e o 4 passa a ser o numerador, ok? E aí sim eu vou fazer a multiplicação como vocês já aprenderam. 7 vezes 4 sobre 1, vou ter 28 sobre 1. 28 sobre 1 é 28 dividido por 1, que vai ser 28 mesmo, tá? Então, o resultado final foi 28. Temos outro exemplo aqui. Vamos dividir 9 dividido por 6/11. Então, 9, eu vou manter o 9, que é o número natural, eu vou conservar o número natural e vou multiplicar pela fração invertida. Se eu tinha 6/11, agora eu tenho 11/6. Mudou, né, a ordem aí dos dois números que compõem a fração. E aí eu vou efetuar a multiplicação normalmente. 9 vezes 11 dividido, né, sobre 6. Vou ter 99 sobre 6. Vamos simplificar essa fração, que dá para nós dividirmos aí por 3, e eu vou obter aí uma fração irredutível de 33 meios, 33 sobre 2, ok? Nós vamos ver também como é que nós vamos dividir uma fração por um número natural. Mas, professora, não foi isso que a gente acabou de ver? Não. Nós vimos a divisão de um número natural por uma fração. Agora nós vamos ver o inverso, é de uma fração por um número natural. Para dividirmos uma fração por um número natural, basta conservarmos a fração, ó. Agora nós vamos conservar a fração e multiplicarmos pelo número natural invertido. Vamos ver aí uma situação problema para exemplificar. Rui tem 1/4 de bolo e quer dividi-lo em 6 partes iguais. Que fração do bolo representará cada parte que Rui obtiver? Então, como é que eu vou fazer essa divisão? Vamos ver os dados do problema. Os dados do problema apontam que Rui tem 1/4 de um bolo e que ele quer dividir em 6 partes iguais. Portanto, se quisermos saber a fração que representa cada parte dessa divisão, basta que nós dividamos 1/4 por 6. Então, 1/4 dividido por 6, o que eu vou fazer? Vou conservar a fração, ó, 1/4, e vou multiplicar pelo inverso de 6. Então, aqui eu tinha 6 sobre 1, né? Que quando tem um número inteiro ali, o 1 está ali embaixo, mas não há necessidade de você colocar. Então, eu passo a ter 1/6, ok? 1 sobre 6. E aí, eu multiplico normalmente. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 6, 24. E tenho, então, o resultado final, 1/24. Portanto, a fração que representa a divisão desejada por Rui é 1/24. Agora, nós vamos ver como é que nós vamos fazer para dividir uma fração por outra fração. Então, para dividirmos uma fração por outra fração, basta conservarmos a primeira fração, ou seja, nós não vamos fazer nada com ela, vamos conservá-la. E a multiplicarmos pelo inverso da segunda. Então, aqui eu tenho a divisão e, então, 3/5 dividido por 9/10. Como é que eu vou fazer? Vamos ver, então, 3/5, conservei o 3/5, que é a primeira fração, e eu inverti a segunda fração. Eu tinha 9/10 e agora eu tenho 10/10.
nonos. O que era numerador passou a ser denominador e o que era denominador passou a ser numerador. E agora eu não vou mais dividir, eu vou multiplicar. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 9, 45. Eu posso simplificar esse número, né, essa fração. Simplificando por 15, eu vou ter 30 dividido por 15, 2. E 45 dividido por 15, 3. Então, eu tenho aqui a fração irredutível 2 terços, ok? Agora, vocês vão fazer aí, no nosso Fazendo e Aprendendo, vocês vão treinar aí, ver a compreensão de vocês sobre a divisão. É bem tranquilo, né, gente? Se vocês prestarem atenção aí às regras colocadas, é bem tranquilo de vocês acertarem os exercícios aí de forma tranquila, ok? Vamos então agora ao nosso Fazendo e Aprendendo. Efetue as divisões e simplifique quando possível. Então, você vai, se possível, tornar a fração, o resultado, irredutível. 5 dividido por 1/2, 40 dividido por 2/7, 7 dividido por 3/5, 1/3 dividido por 5, 4/9 dividido por 12. Então, preste bem atenção às regras que vocês aprenderam. Calcule os quocientes simplificando quando possível. 3/4 dividido por 3/2, 2/5 dividido por 1/6, 4/9 dividido por 16/81 e 2/9 dividido por 1/3. Ok? Façam aí que daqui a pouco nós retornamos, após o intervalo, já retornamos com a nossa interatividade. Estejam aí pedindo a vez e, na medida do possível, voltando no momento correto, para que nós possamos ter uma interatividade bem participativa. Até daqui a pouco. A sua aula continua no próximo vídeo.